dia, boa tarde a todos, boa noite. Hoje nós vamos começar mais uma entrevista do canal Fora dos Autos, hoje com o professor Otávio Calvet. O professor Otávio, ele é juiz do Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e presidente licenciado da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Professor, é uma honra recebê-lo aqui e muito obrigado mesmo pelo tempo e disposição do senhor. Eu queria começar indagando para o senhor se a magistratura é uma vocação. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Bom, queria começar agradecendo o convite. Assim, é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de falar, né, de trocar ideias, de passar aquilo que a gente, com talvez mais experiência, já tenha vivido ou esteja vivendo, e é sempre importante, principalmente com o perfil do canal de vocês, de pessoas jovens, pessoas que estão aí iniciando a carreira. Então, eu fico muito feliz de dar a minha contribuição. Tá? Magistratura, ela não necessariamente precisa ser uma vocação, mas é bom que seja. Eu vejo assim. Porque, assim, quando você resolve ser magistrado, você tem que ter em mente que você vai ter muitas coisas boas na sua vida por conta disso, mas você também vai ter muitas restrições. Você vai ter uma vida que é pautada pelo exercício da sua profissão, né? Nós não podemos fazer diversas atividades em sociedade que as demais pessoas podem. Nós temos que ser muito comedidos nas nossas expressões, nas nossas exposições públicas. Então, quando você resolve ser magistrado, é bom que seja por vocação, porque, afinal de contas, assim, é uma missão muito desgastante, muito difícil você se colocar no lugar das pessoas diariamente para dizer se elas agiram de forma correta ou de forma errada, né? E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, esse peso que a gente tem no nosso cotidiano é um peso que fica mais fácil da gente trabalhar com ele quando você se sente vocacionado para isso, você assume para si mesmo que esse é o seu papel, né, dentro da esfera da sociedade. Então, é ideal que seja uma vocação, mas não digo que é obrigatório, mas é ideal que seja. Professor, em qual momento o senhor decidiu que queria ser juiz? E aí também, só encaixando outra pergunta, eu até vi um vídeo do senhor sobre preconceito e discriminação, dizendo que o senhor sofreria algum preconceito por pertencer à Justiça do Trabalho. E essa pergunta é sem, juro, sem preconceito nenhum. É mais porque, assim, na minha visão, que nunca fui muito de estudar sobre direito do trabalho, é algo um pouco diferente, né? Então, assim, é uma curiosidade verdadeira sobre quando o senhor quis ser juiz e por que a Justiça do Trabalho. Então, quando eu estava na faculdade, eu fiz a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, né? E eu já comecei a faculdade trabalhando, enfim, sempre precisei trabalhar junto com a faculdade. E lá para o terceiro ou quarto período, eu passei no concurso para o TRT, como funcionário, né? Concurso de nível médio na época. E aí me colocaram lá para atender o balcão. E ali eu comecei a conhecer a realidade ali do que era a justiça do trabalho, das pessoas que usavam, né, o jurisdicionado, assim, aquele contato com o reclamante, o contato também com pequenos empresários desesperados com o que ia acontecer. E eu comecei a achar aquilo ali realmente muito interessante. Aquilo ali foi me cativando, né? E aí eu comecei a olhar para cima. Eu falei, bom, né, eu gostei do que estou vendo, gostei da matéria, gostei do que é a justiça do trabalho para as pessoas, né, da importância dela. Eu vi ali no cotidiano a pessoa resolvendo o seu conflito e recebendo o seu pagamentozinho ali no acordo que era pago na época no balcão, né, porque não tinha esse negócio de depositar em conta corrente e tal. Então, aquilo foi me apaixonando. Então, lá pelo quinto período, eu resolvi que queria ser juiz do trabalho. Então, eu já fiz assim, a minha faculdade inteira, do quinto período em diante, já focado para isso, né? Então, me facilitou muito, porque eu estando dentro da Justiça do Trabalho, já sabendo o que eu queria, né, e já direcionando meus estudos,
Eu fiz uma faculdade já, em parte, como se fosse um cursinho preparatório, sabe? Aquelas matérias que eu sabia que iam cair no concurso para juiz, eu estudava até o último grau. As matérias que eu sabia que não caíam na prova de juiz do trabalho, eu fazia o necessário para passar na faculdade. Então, eu já fui direcionando os meus estudos desde o quinto período, né? E quando eu estava ali no finalzinho da faculdade, eu tive a oportunidade de virar assistente de desembargador, de começar a fazer as minutas de voto, começar ali a participar ali da parte mais atividade fim, né, do julgamento. Então, eu fiz a conta, mais ou menos. Assim, quando eu me formei, eu já tinha redigido, sei lá, mais de 1.500 minutas de voto. Isso porque eram 70 votos por semana que eu fazia. Então, foi um negócio, muito serviço, e eu adorava aquilo, né? Porque aquilo era, para mim, estudo. Então, era faculdade, minuta de voto, e depois eu comecei também a fazer cursinho preparatório de noite para estudar, e graças a Deus a minha estratégia deu certo. Então, foi ali que eu decidi ser juiz do trabalho. Foi depois que eu entrei no TRT como servidor, durante a faculdade, né? E eu brinco com essa coisa do preconceito, porque a gente sabe que na graduação, o direito do trabalho, normalmente, ele fica num cantinho, né? Não é uma matéria glamurosa, né? Direito penal é glamuroso, né? Direito tributário, para quem quer ganhar dinheiro, né? Faz tributário, direito internacional, para viajar o mundo inteiro e tal. E o direito do trabalho fica no cantinho, né? E aí eu brinco, porque, assim, quando eu estava na faculdade, eu sempre fui um bom aluno, notas boas, tal. E eu falei com o meu professor de civil, que eu ia para trabalhista, ele comentou assim, ele falou: não faz isso, Otário, você é tão bom aluno, não estraga a sua carreira. Eu sempre brinquei com isso, né, desse preconceito, né, que existe com a área trabalhista, porque, na verdade, as origens do direito do trabalho, né, remetem a uma classe da população que não é muito glamurosa, né? Eu acho que uma coisa é reflexo da outra, né? E acho também que a área trabalhista ela sempre foi muito de vanguarda. A gente sempre adotou técnicas no processo do trabalho que só agora o processo civil utiliza, né? Por exemplo, a questão da conciliação. A conciliação hoje é mote do CNJ. Na época, já falavam que nós éramos balcão de negócios, né? Mas a gente já estava anos-luz à frente nessa forma de solução dos processos. Então, eu acho que a área trabalhista ela também sofre muito por isso, por ser vanguardista. Ela está sempre passando por cima de formalidades para tentar buscar uma solução efetiva, né? Claro que isso precisa de limites, né? Porque senão também a gente entra no caos. Mas eu acho que essa é a pegada natural e foi a origem da justiça do trabalho. Por isso que eu acho que tem esse certo medo, preconceito da justiça do trabalho. Entendi, professor. E aí, já ficando nesse tema da justiça do trabalho, o senhor acha que a justiça do trabalho é mais suscetível às ideologias, seja de direita ou de esquerda? Porque, assim, geralmente a gente vê muita discussão, né, sobre direito dos trabalhadores, enfim, isso geralmente são pautas que demarcam aí o campo político também, né, entre direita e esquerda. O que que o senhor pensa sobre isso? Então, eu acho sim, a justiça do trabalho é um campo que naturalmente ideologias surgem, porque o direito do trabalho ele é ideológico na sua construção, né? O direito do trabalho ele surge da reivindicação de uma coletividade que estava sendo oprimida e buscando melhores condições de vida e de trabalho. É assim que surge o direito do trabalho. Então, ele surge num ambiente de conflito, numa ideia de luta de classes. Então, é muito difícil a gente separar o direito do trabalho, o direito material do trabalho, dessa construção ideológica. Agora, o que eu acho que é o erro hoje é no que diz respeito aos aplicadores do direito do trabalho, principalmente os magistrados, né? Porque o direito do trabalho ele foi construído com a ideologia e nos seus movimentos sociais para a mudança da legislação, para a busca de melhoria das condições, ele continua sendo ideológico. Mas essa ideologia, me parece, não pode impregnar o ato de julgar. Essa que é a grande questão, né? Porque, assim, um julgador ele vai aplicar a medida da proteção social estipulada pelo ordenamento jurídico.
Me parece que um juiz não pode ir além daquilo que é a própria prescrição do ordenamento jurídico. Então, é muito fácil você conseguir fazer essa distinção entre um direito que é em si ideológico, da forma da aplicação desse direito. Eu costumo falar o seguinte, eu aplico na medida daquilo que já foi estipulado dentro dos embates ideológicos, né? Porque, assim, o grande medo, né, assim, o grande alerta que eu tenho feito, e não sou só eu, né, são vários juristas, vários doutrinadores com o mesmo medo, é que, assim, se a gente justificar decisões judiciais por ideologia, por melhor que você ache que seja essa ideologia, amanhã a ideologia pode ser contrária. É isso que as pessoas esquecem. Se a gente está no momento em que, na área trabalhista, por exemplo, majoritariamente se acha que está ocorrendo um retrocesso social, com um desmonte do direito do trabalho, por conta da reforma trabalhista, etc., e pedindo aos juízes para reagirem a isso, amanhã ou depois, quando mudar a visão de mundo do parlamento e a lei começar a ser protecionista, progressista, etc., o mesmo juiz vai poder deixar de aplicá-la. Esse é o grande X da questão, né? A gente precisa de uma magistratura que aplique todos esses embates ideológicos na medida daquilo que já foi extraído. Isso não significa, e aí muita gente se equivoca, isso não significa que o juiz do trabalho é neutro, é boca da lei, ou, enfim, é um sujeito que não está percebendo o que acontece no mundo. Não é isso. O juiz ele tem a subjetividade dele, né? Mas o juiz tem que saber, dentro do próprio ordenamento jurídico, em que momentos ele pode ter uma atuação mais como protagonista, né? Mais como alguém que vai ajudar a criar uma solução nova para um caso concreto. Isso não é a regra, isso é a exceção. E é aí que mora o problema. Então, assim, para responder a pergunta, eu acho que na área trabalhista, a ideologia está sempre presente, né? Cabe ao julgador descolar dessa ideologia na hora de fazer o exame da validade das normas e da constitucionalidade das leis que são produzidas pelo parlamento. É aí que o juiz vai se notabilizar, se ele conseguir fazer essa análise leal, honesta, né, com o parlamento. O juiz tem que ter esse distanciamento, né, para poder fazer uma leitura que não seja impregnada das ideologias. Eu acho que é por aí. Bacana, professor. Recentemente, o senhor até permeia esse assunto também, o senhor publicou um artigo refletindo academicamente sobre o caso do Ministério Público do Trabalho contra a churrascaria Fogo de Chão, né? O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública contra a Fogo de Chão, diante da demissão de 112 funcionários logo no início da pandemia, e sem negociação prévia com o sindicato. Enfim, essa ação civil pública foi ajuizada e o juízo competente acabou condenando a churrascaria no valor de 17 milhões de danos morais e determinou a manutenção dos empregos, mesmo havendo dispositivo na CLT autorizando a conduta da churrascaria, da demissão de 112 funcionários sem negociação prévia com o sindicato. Esse artigo tá muito bacana, eu achei incrível. A gente vai deixar na descrição aqui, assim como as redes sociais do senhor. E, enfim, sobre esse tema eu queria saber, esse é o perigo da proliferação de decisões ativistas, entre aspas? Esse é o perigo, assim, porque a gente que vai, ao longo dos anos, cada vez estudando mais, a gente tem um grande risco, como juristas, de vivermos dentro de uma bolha. Eu tenho esse medo, sabe? A gente se compreende, eu e você e os estudiosos do direito, a gente consegue criar milhões de teorias e justificativas para tudo, né? Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para não tirar o pé da realidade. E a realidade é muito simples. O direito ele existe para reger as relações entre as pessoas. Ponto.
e com isso conseguir harmonia, conseguir paz, conseguir uma sociedade organizada, né, que consiga progredir, senão a gente entra no caos. E aí, quando eu vi aquela decisão, que eu vi, na verdade, em manchete de jornal, né, Fogo de Chão condenado a 17 milhões de reais, aí eu tive acesso à decisão judicial, fui ler. Aí realmente eu fiquei indignado, porque não me pareceu que a decisão tivesse ali uma técnica de julgamento, ainda que neoconstitucionalista ou pós-positivista, que justificasse bem o porquê daquela condenação, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que se colocar no lugar do jurisdicionado, né? Eu estou lá, quero dispensar meus empregados, porque pandemia, estou com o meu negócio completamente retraído, está funcionando, sei lá, 10% do que era, eu preciso dispensar. Aí eu vou lá na lei, abro a CLT e tem lá, olha, você pode dispensar, sem problema nenhum. A lei te garante isso. Você conversa com o seu advogado, o advogado fala, olha, antes não podia, agora pode, porque a lei mudou. Posso fazer então? Vai, pode fazer. Aí faço e sou condenado em 17 milhões de reais, porque eu fiz o que estava previsto no ordenamento jurídico. Não que esse artigo não seja criticável. Eu, particularmente, não gostei dessa mudança da legislação. Eu acho que o ideal era realmente a lei mudar para a gente ter a negociação prévia com os sindicatos. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu gostava muito do entendimento anterior que o TST tinha construído a partir do caso da Embraer. Adorava aquele precedente, né? Buscar a negociação, etc. Mas aí que entra a história do voluntarismo, né? Eu gostaria muito disso, mas não é. E aí, como é que eu vou justificar, por mais teorias que eu utilizo no direito, como é que eu vou justificar um cidadão que ele fez exatamente o que está previsto na lei e ele agora vai ter que pagar 17 milhões de reais por ter feito exatamente ipsilíperis o que está escrito na lei? Então, assim, das duas, uma. Ou eu, né, como juiz, reconheço, olha, a lei é péssima, ela não deveria existir, ela deve ser mudada, mas, assim, dentro de um sistema maior de direito, não dá para a gente dizer que esse cidadão fez algo errado, até porque ele seguiu as prescrições legais. E se eu comparar com a Constituição, se eu fizer a análise dessa lei perante a Constituição, a gente vai perceber que você pode dar qualquer resposta. E aí que é o perigo, né, do julgamento principiológico. Qualquer resposta cabe. É muito fácil eu pegar um princípio constitucional que tem baixa densidade normativa, que é um valor aberto, né? Justiça social, valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana. É muito fácil eu pegar um valor desses e criar uma justificativa para chegar na inconstitucionalidade. Fácil. Mas eu também posso pegar outros valores da Constituição e fazer justificativa oposta. Então, me parece assim que sempre que isso for possível, sempre que for possível eu olhar para a Constituição e tiver dois argumentos, um a favor e um contra, eu parto da presunção da constitucionalidade. Se há possibilidade de reconhecer validade à lei, né, a partir de uma leitura da Constituição, essa é a presunção que a gente deve adotar, e não a oposta. Senão, realmente, a gente entra num caos, né? Que é o que esse tipo de técnica de julgamento que aconteceu nesse caso específico pode acabar gerando para a sociedade, né? Ali, então, eu fiz questão de fazer uma análise técnica da forma como foi aplicado o direito. É isso que eu acho que é o pano de fundo ali da questão. Que nem era para dar tanta polêmica, para ser sincero, né? Eu fiquei assustado assim, com como girou isso no país todo. Recebi de várias fontes, recebi até de gente que não é do direito, mandando, ih, caramba, mandaram para mim o seu artigo e tal. Eu falei, porque o caso foi um caso assim que indignou, eu acho. E isso é um sinal. Se a sociedade for indignada, a gente tem que parar e refletir. Porque, assim, quando a gente começa a ter um poder judiciário, como eu disse, desfocado da realidade, o que pode acabar acontecendo é as pessoas simplesmente não cumprirem mais as decisões. Porque, afinal de contas, tem uma lei, eu cumpro, não vale? Por que eu vou cumprir a decisão do juiz também? Não vale. Também não reconheço validade dessa decisão. Aí, realmente, a gente pode entrar num estado assim de guerra civil, e é o que me preocupa hoje.
A gente fica acompanhando os noticiários, a gente fica vendo as decisões do Supremo, que tem gerado assim uma sensação de insegurança jurídica, né? Uma hora vale, outra hora não vale, uma hora para cá, outra hora para lá. E isso é muito ruim para a sociedade. E acho que a área trabalhista ela tem contribuído muito para essa insegurança, né? O empresariado é unânime em sentir que eles não conseguem ter segurança na justiça do trabalho. Segurança no sentido de saber qual é a regra do jogo para eu tomar minhas decisões, né? É uma coisa simples, na verdade. Assim, o direito do trabalho ele não tem como ser dissociado da economia. A gente não tem como fazer essa distinção, né? É ilusão achar que uma coisa não vai afetar a outra. Então, o que o empresariado quer? Quer saber qual é a regra. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é negociar? Eu negocio. A regra do jogo não é negociar? Eu não negocio. Pronto. O que a gente não pode é fazer igual Matrix, né? Que a gente vai mexendo nas regras do jogo no meio do caminho, né? Isso é muito grave. Você faz de acordo e depois o juiz vai lá e muda tudo e você sai condenado, né? Então, por isso que eu fiz questão de escrever aquele artigo para marcar esse alerta, né? Decisões desse tipo, que são decisões que acabam colocando uma subjetividade muito grande do julgador, que acabam trazendo valores que são valores do próprio julgador para deixar de aplicar o ordenamento jurídico posto, são extremamente perigosos. A gente fica realmente sem saber o que fazer. A gente realmente não sabe mais o que vale e o que não vale. E aí fica difícil de viver em sociedade. Então, o meu artigo, e acho que deu certo, né? Foi um alerta para o que está acontecendo e que a gente precisa puxar um freio de mão aí para recolocar a casa em ordem. Professor, o senhor tem já muitos anos na magistratura e na docência, então o senhor, de certa forma, com certeza acompanha a nova produção de juristas, digamos assim. O senhor acha que as faculdades de direito hoje, elas ajudam esse processo de formação de juristas com viés mais progressista, digamos assim, ou ativista? Ou ela, na verdade, produz juízes mais autocontidos? Qual a faculdade, como ela influencia? Eu acho assim, a faculdade ela influencia sempre, né? Porque assim, ali você está se formando, ali você tem as pessoas que vão, né, passar para você em primeiro lugar como as coisas funcionam, como deve ser a sua impressão do direito. Então, a faculdade é de fato um local em que a gente vai fazer a formação desse jurista, né? A formação básica desse jurista vai estar ali na graduação. Então, ela pode influenciar bastante e pode influenciar para todos os lados, né? E assim, acho que hoje isso está mais agudizado, porque na verdade isso está agudizado no país todo, em todas as esferas, em todas as áreas. Hoje, qualquer tema, você vai ter radicais dos dois lados e não conseguem dialogar, não conseguem se ouvir mutuamente, né? Em qualquer assunto, né? Sei lá, vacina, né? Aí a gente está no século XXI discutindo se vale a pena tomar vacina ou não. Isso há 100 anos atrás já foi discutido. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve a revolta da vacina. Toma vacina, não toma vacina, não é aquela do Oswaldo Cruz. Aí eu fico olhando assim, caramba, 100 anos depois, a gente está discutindo ainda. Vai tomar vacina ou não vai tomar vacina? E aí isso toma aspectos ideológicos, né, politizados, que acabam gerando assim uma distância muito grande entre os dois lados, né? O que não é bom para a sociedade. Então, assim, eu acho que o papel do professor de graduação deve ser um papel de mostrar as duas vertentes, ou as diversas vertentes que existem sobre um tema. Quando eu dou aula, eu gosto de partir, por exemplo, de casos, né, e pedir para os alunos darem soluções para o caso, separando em grupos, né? E aí eu peço, olha, esse grupo aqui vai dizer que sim, esse grupo aqui vai dizer que não. Tá? Depois eu inverto. Agora, você que falou sim, eu quero que você fundamente dizendo não e vocês o contrário. Para mostrar que você tem dois pontos de vista, no mínimo, para cada coisa. É muito difícil você ter uma resposta única e acabada.
que é esse exercício, né, que na verdade é um exercício de alteridade, de você se colocar na visão do outro, é que vai produzindo um bom intérprete do direito. Porque, assim, não dá para ser simplista, não dá para você simplesmente achar que existe uma verdade única. Existem vários caminhos possíveis. E o papel do jurista e do juiz, né, vai muito por isso, de você, entre as várias possibilidades, né, qual é aquela mais razoável, o que a gente espera, enfim. Então, a partir desse exercício, que é um exercício de contraditório, né, de ouvir, né, e te deixar se influenciar pelo que você está ouvindo, que eu acho que a gente vai construindo um bom jurista. Eu tenho um amigo procurador do trabalho, que atualmente é procurador-chefe aqui no MPT do Rio, João Bertier, que ele sempre fala no discurso dele: a gente tem que ter a capacidade de desconfiar da gente mesmo. Porque, assim, se a gente achar que a gente já sabe tudo, está tudo certo, é o caminho para uma aplicação radical de qualquer coisa na sua vida. Então, é sempre estar aberto e sempre estar tentando entender os argumentos dos outros, as condutas dos outros, para chegar a um caminho. E aí o professor de graduação tem que fazer isso, a meu ver. Sabe? Não adianta você ser marxista, você ser liberal e você passar uma visão marxista ou uma visão liberal do direito. Você tem que mostrar, olha, existem duas visões ou várias visões do direito. Eu ainda não terminei meus estudos. Eu sou juiz há 24 anos e não paro de estudar, porque, assim, você está sempre refletindo, você está sempre, né, vendo, e você vê as consequências práticas das coisas, né? É muito interessante. O pós-positivismo, ele foi muito elogiado aqui no Brasil uns anos atrás, e a gente está vendo agora um resultado que não é muito bom, né? De um pós-positivismo mal utilizado, diga-se de passagem, né? Porque, na verdade, o grande problema para mim do pós-positivismo é que a gente precisa de um aplicador excelente, né? A gente precisa de um sujeito que é, assim, um iluminista, um cara iluminado para poder fazer uma boa aplicação do direito. E, infelizmente, não é todo mundo que tem essa capacidade, né? Eu tinha uma empregada que ela falava assim, que nem todo mundo tem senso de noção, né? E é isso que eu fico com medo. Você pega uma pessoa que não tem senso de noção, aí sai qualquer coisa. E o papel aceita tudo. Esse que é o perigo. Isso é verdade, professor. Bom, partindo um pouquinho para outro campo, recentemente o ministro do TST, Ives Gandra Filho, ele publicou um artigo sobre o confronto entre as visões do TST e do STF, uma análise psicológica do direito, como ele intitulou, no qual ele destaca um certo antagonismo de visões e interpretações do direito do trabalho por parte desses dois tribunais. O senhor concorda que existe esse conflito? E se existe, por que ele existe? Eu concordo, sim. Inclusive, eu gosto muito do ministro Ives, né? Eu acho que o ministro Ives, ele foi assim, ele estava à frente do seu tempo. Essas críticas, por exemplo, que eu faço hoje, e que boa parte da comunidade jurídica acadêmica faz, o ministro Ives fazia já há mais de 10 anos, 15 anos. E ele foi muito mal compreendido dentro da própria Justiça do Trabalho. Não sei se você sabe dessa informação, mas a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, eu não sei se foi ela que puxou, mas eu acho que sim. Eles chegaram a considerar o ministro Ives persona non grata na Justiça do Trabalho. Não sabia. Num congresso que eles fizeram, eles puxaram lá isso, fizeram a votação lá e consideraram o ministro persona non grata. Aí, vários colegas, eu inclusive, fizemos um abaixo-assinado, né, pelo contrário, para fazer um desagravo ao ministro Ives, né? Porque o ministro Ives, ele sempre teve a coragem, com muita elegância, de mexer nessa ferida, sabe? Olha, justiça social é importante, né? Não há dúvida, ninguém duvida disso, todo mundo quer justiça social, todo mundo quer erradicação da desigualdade, todo mundo quer o mesmo ideal. O problema é como que a gente vai construir isso e qual é o papel do juiz nisso tudo. Nesse artigo que você comenta, que eu já citei uma vez na minha coluna, e vou citar de novo,
em breve, né? Acho que na próxima coluna eu já devo estar citando de novo, porque vale a pena a reflexão desse artigo. O ministro Ives fala o óbvio, ele fala, olha, nós temos diversas decisões em matéria trabalhista do Supremo, que o Supremo já pacificou, mas a Justiça do Trabalho insiste em não cumprir, em não adotar esse posicionamento do Supremo. Isso é assim, não dá para compreender, né? Por isso que ele faz uma análise psicológica. Ele foi muito feliz nesse artigo, porque assim, só alguma coisa de psicologia para realmente entender por que o juiz se comporta dessa forma. Por que o juiz olha uma decisão do Supremo que é vinculante, que está lá, não tem jeito, já chegou ao fim, a discussão chegou ao fim. Por que ele não consegue aceitar que a discussão terminou e que ele perdeu a discussão, né? E tem que aplicar o entendimento? Então, realmente, são só questões psicológicas ou ideológicas, né? De uma espécie de sei lá, uma guerra santa dentro do judiciário, alguma coisa assim, que é um perigo também enorme, né? O juiz não é revolucionário, o juiz não pode ser revolucionário. Então, assim, essa questão que o ministro Ives levanta, e que eu ratifico, eu concordo plenamente, mostra um pouco do porquê que muitos juízes não conseguem se curvar a decisões de instâncias superiores. Eles têm assim uma espécie de frustração pessoal, porque se consideram vocacionados, mas vocacionados no sentido de uma visão de mundo, que é a visão de mundo que ele entende ser a melhor para o jurisdicionado. E jurisdicionado aí, normalmente, o trabalhador, no nosso caso, né? Não empresa. Normalmente, para a questão do progresso dos direitos dos trabalhadores. Então, acho que a pessoa tem uma dificuldade psicológica de aceitar que chegou ao fim da discussão e que a visão de mundo dele não é a visão de mundo majoritária dentro do Poder Judiciário. Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar a trabalhar, né? E aí pessoas como o ministro Ives colocam o dedo na ferida, né? São os primeiros que falam sobre o tema, e aí as pessoas começam a refletir, normalmente, né, atacando, como é comum com quem se coloca nessa posição, né? Mas a partir daí eu acho que a reflexão começa. Eu acho que, por exemplo, as escolas de magistratura tinham que começar a adotar esse tema da psicologia do julgamento. Assim. O que move um juiz? Qual é o papel do juiz enquanto um ator social? Esse é um tema que eu acho muito importante. Porque eu vou falar, no início da minha carreira, eu sou juiz, eu vou fazer 24 anos de magistratura. No início da minha carreira, o elogio era o juiz totalmente independente, que fazia o que achava que era certo, que não se curvava por uma súmula. O juiz que se curvava por uma súmula era covarde, há 20 anos atrás. E hoje em dia, a gente percebe que esse caminho não deu certo. Na verdade, como diz o ministro Douglas, também do TST, jurisprudência é um patrimônio social que a gente tem que preservar. É a construção lenta das interpretações das regras de conduta em sociedade. Então, a gente não pode simplesmente desprezar isso, porque eu, Otávio, juiz titular aqui no Rio de Janeiro, não concordo com 15 anos de construções colegiadas de julgamentos até cristalizar em vários julgamentos iguais no TST. É muita pretensão, é muita vaidade, eu acho, também. Então, realmente existe um aspecto psicológico aí que urge a gente estudar e entender. Muito bacana escutar isso do senhor, professor, essa preocupação com a vaidade dos juízes, porque o senhor tem absoluta propriedade para falar sobre isso. Professor, o senhor acha que existe conflito entre desenvolvimento econômico e garantia dos direitos trabalhistas? Porque geralmente esse é o tema, né? Assim, fica essa dicotomia entre quem defende mais um certo, entre aspas, capitalismo, outros que defendem um regime mais protecionista. Eu acho assim, não dá para negar que o direito do trabalho foi construído em cima desse conflito, o conflito capital-trabalho humano, né?
A nossa história mostrou isso, né? Então, lá no início, a gente não tinha nenhuma regulamentação trabalhista, o capitalista explorava o trabalhador, eram condições de trabalho aviltantes, insalubres, enfim, essa história todos nós conhecemos ali no pós-revolução industrial. Então, a gente não pode negar que existe um fator no direito do trabalho que sempre faz o alerta. Olha, a gente não pode afrouxar muito, porque isso já aconteceu na história e a gente não quer que isso se repita. Então, isso aí está fora de dúvida, né? Então, não há dúvida de que o direito do trabalho acaba sendo um regulador da exploração econômica. Isso é necessário. O direito do trabalho não pode acabar. O direito do trabalho, me parece, ele precisa se adaptar. Adaptar em que sentido? Se adaptar no sentido de que o mundo já não é mais o mesmo, as questões dos trabalhadores já não são mais as mesmas, ou, diria até melhor, algumas questões continuam sendo as mesmas, mas já existem várias outras questões que a gente precisa enfrentar também. Então, uma coisa que eu acho interessante na nossa área é a dificuldade da gente aceitar que as coisas mudaram e que a gente não precisa, para ter o ideal da área trabalhista, que é uma proteção social adequada, a gente não precisa usar apenas um único modelo, né? É isso uma coisa que eu não compreendo, assim, porque quem se diz progressista da área trabalhista, protetor de direitos humanos ou qualquer coisa que o valha, normalmente é um ferrenho defensor da CLT como está, né? E, assim, salta aos olhos que a CLT, como é hoje, não alcança mais a maioria da população, e isso há muito tempo. Hoje a gente tem mais ou menos 30% da população ativa na CLT. 70% está à margem. E aí vem a grande questão, né? Para quem tem a visão tradicional, o que a gente precisa é de mais fiscal do trabalho, mais juiz do trabalho, mais advogado trabalhista, para pegar esses 70% e trazer a força para dentro da CLT através de multas, punições, ações, litígio, etc. Eu já acho que isso é impossível. Me parece assim que a gente tem um sem número de formas de trabalhar hoje que não se encaixam na CLT tradicional. Isso não significa que a pessoa necessariamente vai estar mal de vida. Não, tem de tudo. E é aí que falta o debate. Eu acho que é aí que a gente para. Porque se você defender, como eu defendo, que existe vida digna para além da CLT, pronto, você já vira um conservador, liberal, negacionista, bolsominion, sabe? Assim, você não consegue nem falar mais, você não consegue nem colocar argumentos mais, porque a pessoa já te taxa. Eu, no meu caso, que sou juiz, hoje eu sou taxado de juiz do capital, mancomunado com a grande mídia, financiado por capital estrangeiro. Eu já ouvi isso tudo. Eu fico assim, meu Deus do céu, eu estou falando o óbvio, né? E a gente percebe que fala o óbvio quando, por exemplo, a gente escreve um artigo como esse do NPT, Fogo de Chão, e a sociedade para fora da bolha compreende e concorda, que foi o que aconteceu. Dentro da bolha, a gente tem muita gente falando mal de mim, mas fora da bolha, eu só vi as pessoas falando que, nossa, finalmente um juiz falou isso, finalmente alguém colocou isso exposto. Ou seja, a sociedade está com outra visão que dentro da bolha muitas vezes a gente não tem. Então, eu acho que é isso que a gente precisa reconhecer hoje, sabe? O direito do trabalho, ele precisa evoluir, ele vai continuar com esse papel de ser um regulador dentro de um ambiente capitalista, né? Um regulador da economia, mas a gente não pode ser um entrave. É isso que muita gente esquece. O direito do trabalho, ele tem que ser num grau em que ele permita aliar a proteção humana com o desenvolvimento econômico. Porque está aí, a pandemia foi uma grande lição. Pode falar mal do capitalista, mas se você não tiver ele, meu amigo, acabou. Você não tem trabalho, não tem direito do trabalho se não tiver empresa. Então, assim, nunca foi tão clara essa mensagem. Será que a gente nem isso vai tirar dessa pandemia? Nem essa mensagem de que a gente precisa desses atores sociais. A empresa é um ator social importantíssimo que a gente precisa ajudar. Claro, com os freios necessários. É isso.
Então, assim, não precisa de muita coisa para a gente ter um ambiente melhor. É só a gente partir do reconhecimento da realidade que está à nossa volta, reconhecer que o direito do trabalho não está bom, porque, afinal de contas, há anos a gente aplica lá na Justiça do Trabalho a CLT, e a gente continua com a maioria dos trabalhadores à margem da proteção, então não está dando certo. Se a gente quer alcançar a população, a gente pode dizer, não está dando certo mais, então a gente precisa de um outro modelo de proteção do trabalho humano, que é o que eu defendo. Eu defendo que está na nossa geração, não sei se a minha vai dar tempo, mas, enfim, a nossa geração, ela teria que construir uma principiologia do trabalho humano para deslocar a proteção da relação jurídica de emprego para jogar a proteção para o ser humano trabalhador. Esse é o foco. É mais ou menos, é simples. Assim. Você é trabalhador? Sou. Então, um mínimo de direitos você precisa ter. Não importa se você é CLT, se você é PJ, se você é autônomo, não importa. Um grau mínimo de proteção todo trabalhador precisa. Eu acho que é isso que a gente está precisando fazer urgentemente. E aí a gente consegue aliar, me parece, os interesses da economia, o desenvolvimento econômico, com a proteção humana do trabalhador. Entendi, professor. Bom, agora já encaminhando para o final aqui da nossa conversa, entrevista, queria fazer aquele tradicional bate-bola, né, que tem em várias entrevistas aí. Se o senhor pode citar um livro, um jurista e uma frase. Ó, eu vou citar um livro, então, em vez de citar um livro, um jurista, eu vou citar 2 livros e os seus autores respectivos, porque Perfeito. é o que eu estou fazendo no momento. Tá? Eu estou lendo e relendo, porque os 2 eu já li e estou relendo. É o Fábio Gomes, O Retorno ao Positivismo Jurídico. Fábio Gomes, ele é juiz do trabalho aqui no Rio de Janeiro, meu colega. É uma obra, assim, que eu considero de fundamental importância para o momento que a gente vive, né? Principalmente porque ele é um juiz do trabalho, então ele faz as reflexões com os exemplos da nossa área, é muito legal. E eu estou também estudando o André Araújo Molina, que também é juiz de trabalho, com a teoria dos princípios trabalhistas, editora Atlas. Tá? O André, ele é pós-positivista, mais refinado, daqueles que sabem o que está fazendo. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou relendo os 2 livros para fazer um embate de ideias. E aí eu estou pensando em depois chamar os 2 para a gente fazer um grande debate sobre o positivismo e o pós-positivismo na área trabalhista, para ver se a gente tira algum caldo interessante. Então, eu recomendo essas 2 obras, esses 2 autores. Tá? E frase eu não preparei previamente, mas eu vou citar uma que eu já usei aqui hoje, do Ripper, não sei como se pronuncia, que é quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. E esse é o meu grande medo hoje. Eu acho que tem algumas decisões que estão tão fora do que era o esperado, do que era né, a prescrição, que o meu medo é o jurisdicionado começar a ignorar esse tipo de decisão. E aí a gente entra num caos. O meu medo é esse. Né? E a gente levou muito tempo para construir uma sociedade democrática razoavelmente livre. E a gente não pode perder essa oportunidade. Estamos num Estado democrático de direito, cada ator social tem que estar consciente do seu papel e dos seus limites. Eu acho que é isso. Os limites é que têm que ser relembrados hoje em dia. É isso. Perfeito. E ainda há juízes em Berlim, professor? Ainda há juízes em Berlim. Sem dúvida, ainda há. Professor, muito obrigado é uma honra mesmo. Muito obrigado Obrigado. pelo tempo, pela atenção. E, enfim, vamos continuar acompanhando o senhor aí, que certamente ainda teremos muita coisa aí para conversar. Muito Maravilha. obrigado mesmo. Fica à disposição, tá? É um prazer estar participando aí do seu canal. E quando quiser, é só dar um alô que eu participo aí no que puder, tá bom? Obrigado pela oportunidade.